por essa manhã. Estamos muito gratos. Estava ali agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais um domingo, não é? Mais um domingo pela manhã, no dia do Senhor, a gente poder começar o nosso dia junto com os irmãos para louvor e adoração e reflexão nesse dia. Então, agradeço a Deus, agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui também. Foi me dada a oportunidade, irmãos, eu quero convidar todos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, no capítulo 1. É um texto conhecido nosso, quero trazer reflexão nessa manhã baseado no profeta Jonas. É um texto que já venho meditando há alguns meses. Capítulo 1 do profeta Jonas. A gente vai ler todo o capítulo 1. Jonas 1, diz assim: Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para a cidade de Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem era o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, lançaram-o no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa manhã que o Senhor nos concede. Agradeço pela palavra do Senhor, a palavra do Senhor que veio ao profeta Jonas.
Agradecemos por esse texto bíblico, que o Senhor nos ajude com as lições que podemos extrair desse texto e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um texto conhecido nosso, livro do profeta Jonas. Aprendemos a história de Jonas desde criança. Quando a gente é criança, a gente já ouve a história de Jonas, o homem que foi engolido por um grande peixe. E, mais uma vez, diante da história de Jonas, nós observamos no texto que essa história continua falando ao nosso coração a partir daquilo que a gente lê. Antes da gente compreender o texto e entender aquilo que o autor sagrado quer nos passar, é necessário que a gente contextualize a história de Jonas, que a gente pense um pouco e contextualize o porquê desses eventos e o que é que estava acontecendo nesse momento da escrita da história de Jonas. O que é que estava acontecendo? Qual o contexto dessa história? Primeira coisa que precisamos saber é quem é o profeta Jonas. O texto começa dizendo que Jonas, filho de Amitai, versículo 1. A outra informação que temos sobre Jonas se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 14, o versículo 25. Fala que o profeta Jonas profetizou em Israel em um momento e profetizou e trouxe uma profecia importante que houve cumprimento. Lá no livro de 2 Reis, a gente sabe que ele profetizou durante o reinado de Jeroboão e que ele era um profeta do reino do norte de Israel. Isso é o que a gente sabe sobre o profeta Jonas, além da história que tem no seu livro. A gente também sabe que nesse contexto, irmãos, Israel, o reino do norte, no reinado de Jeroboão, que era o rei que reinava na época de Jonas, Israel estava em um período de grande expansão territorial e prosperidade. Era um momento que o reino estava crescendo, estava avançando e o país prosperava na época de Jonas. E também sabemos que havia um conflito político entre Israel e o Império Assírio, a Assíria, que a capital da Assíria era a cidade de Nínive. Uma das capitais, das grandes cidades da Síria era Nínive. Havia um conflito político ali entre esses dois países. Israel crescendo, ganhando proeminência no cenário internacional, e a Síria, do outro lado, também crescendo, invadindo outros países e influenciando aquela região próxima ali e rivalizando com Israel. Entendendo esse contexto, a gente pode entrar na história do profeta Jonas e entender o que é que o profeta Jonas, o que é que podemos aprender com essa história. A história de Jonas é uma história de um homem, como vocês sabem, que era profeta de Deus e que decidiu desobedecer a uma ordem direta de Deus. Embora ele fosse um profeta já experiente, acostumado com o ministério profético, ele teve momentos que marcaram a sua vida e o seu ministério. Como eu falei antes, ele já havia dado uma profecia importante na sua época, mas nessa ocasião em específico, ele decidiu não obedecer ao chamado de Deus, não obedecer a Deus, e há um motivo para ele não obedecer a Deus aqui nesse texto, já que ele era profeta. E ao lermos esse texto, nós somos chamados pelo autor do texto a entender e extrair as profundas lições que o autor quer nos passar com a história do profeta Jonas. Entendendo isso, irmãos, eu quero falar nessa oportunidade, quero trazer uma reflexão sobre vontade de Deus e as lições que a gente pode aprender com Jonas capítulo 1. Vontade de Deus e aquilo que podemos aprender com o capítulo 1 de Jonas. Observe. A primeira lição que eu aprendo nesse texto está baseada no capítulo 1 e o versículo 1 de Jonas, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. A primeira lição que eu aprendo é que o chamado de Deus à nossa vida é um privilégio. É um privilégio você estar aqui nessa manhã. É um privilégio você ter sido chamado por Deus para realizar alguma coisa, mas também
eu aprendo que obedecer a Deus nem sempre é fácil. A primeira grande lição: ser chamado por Deus é um privilégio, mas nem sempre é fácil. Não há privilégio maior do que a gente saber que Deus chamou a gente para realizar alguma coisa nesse mundo. O Deus eterno, de lá do céu, olhou para mim e olhou para você, escolheu você para fazer algo nessa vida. Não há nada mais satisfatório, Ed, de que saber que Deus escolheu você para realizar alguma coisa. Deus escolheu você para cantar no louvor, Deus escolheu você para trabalhar como no ministério de recepção da igreja, Deus escolheu você para ajudar na mídia da igreja, Deus escolheu você para diversas atividades na igreja. Não há privilégio maior do que saber que Deus escolheu a gente para isso. Mas, irmãos, deixe-me abrir um parêntese. Quando a gente fala de escolha de Deus, as escolhas de Deus e o chamado de Deus para a nossa vida não se restringe a atividades religiosas. Deus também chamou a gente para realizar outras coisas além das atividades religiosas. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para exercer um ministério religioso, como pastor, como cantor, em algum ministério que envolva a igreja, mas algumas outras pessoas, pastor Joseph, Deus chamou para realizar alguma atividade, algum ministério em uma vocação específica da vida. Tudo que abrange a nossa vida pode ser uma vocação de Deus. Há pessoas que foram vocacionados, Deus chamou ele para ser professor. Algumas pessoas Deus chamou para ser professor, é a vocação da vida dele. Outras pessoas Deus chamou para trabalhar com crianças, para ser psicólogo. Outros Deus chamou para trabalhar como motorista de caminhão. Meu irmão Luciano, de vez em quando manda uma mensagem para mim lá de São Paulo: estou aqui, Gustavo, motorista de caminhão, é a vocação dele, não é, irmão? É a vocação, Deus vocacionou, e não há nada mais importante do que saber que Deus vocacionou o homem, vocacionou a gente para fazer alguma coisa. Essa é uma doutrina que ficou conhecida no período da Reforma Protestante, trouxe na Reforma Protestante, é chamada a doutrina do sacerdócio universal do crente. Martinho Lutero trouxe isso de volta à tona. O sacerdócio universal do crente significa que todo crente é um sacerdote diante de Deus. Não somente os pastores, não somente os padres, não somente aqueles que fazem atividades religiosas. Lutero dizia: o sapateiro que está lá trabalhando como sapateiro, ele está fazendo um ofício para Deus. Quando ele está trabalhando ali como sapateiro, ele está exercendo um ministério de sacerdócio para Deus. Ele não faz como se fosse para outra pessoa, ele faz como se fosse para Deus. Foi a vocação dele. Então, ser chamado por Deus é um privilégio. E Jonas teve esse privilégio. O texto diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi ninguém que chamou Jonas, foi Deus que chamou ele para realizar aquela atividade. E em uma experiência anterior, irmãos, e agora eu vou ler o texto que eu já havia citado, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas profetizou uma prosperidade para o seu povo. Observe, ele já tinha sido chamado para uma profecia antes. E diz assim, 2 Reis 14, 25, restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar do Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Efé. Jonas já teve uma experiência anterior, era um profeta experiente. Deus já havia chamado Jonas para profetizar uma bênção para o seu povo. Jonas profetizou em um momento que o povo dele estava sofrendo, a economia não ia boa, as pessoas estavam tendo dificuldades, e Jonas profetizou uma prosperidade, e aquilo se cumpriu. E essa experiência, irmãos, trouxe status para Jonas, status profético. Veja que o autor do texto de Reis, ele diz, seu servo, o profeta Jonas. Veja que status ele deu a Jonas. Chamou Jonas de profeta, isso trouxe um status entre a nação. Quem sabe quando Jonas passava, as pessoas diziam, o profeta Jonas ali, que profetizou prosperidade, e Deus cumpriu aquilo exatamente que ele disse. Trouxe status proféticos para Jonas.
trouxe reconhecimento. As pessoas reconheceram ele como profeta do Senhor, que fala e se cumpre, porque ele falou e se cumpriu. Ele era um servo do Senhor, trouxe reconhecimento e trouxe alegria para Jonas. Ele se alegrou porque ele profetizou algo para o seu povo e aquilo era bom e se cumpriu. Mas eu falei, irmãos, que a primeira lição que a gente aprende é que ser chamado por Deus é um privilégio, mas que obedecer nem sempre é fácil. Outra vez veio a palavra do Senhor a Jonas, e nessa nova tarefa que Jonas teve, a tarefa foi diferente, exigia um pouco mais dele, na verdade exigia dele mais do que nunca foi exigido na sua vida. Ele seria exposto a dificuldades, desafios e uma situação desconfortável. Em primeiro lugar, Jonas era um profeta do reino do norte de Israel. Do reino do norte de Israel até a capital da Assíria, a cidade de Nínive, eram cerca de 800 quilômetros. Era uma jornada. 800 quilômetros, eu fui pesquisar, é como daqui de Pernambuco, de Recife, para o Ceará. 800 quilômetros da onde Jonas estava até a cidade de Nínive. Ele tinha que percorrer. Na época não tinha os meios que a gente tem, então ele só tinha duas possibilidades: ir a pé ou ir a cavalo. Se ele fosse a pé, dava cerca de 30 dias, 32 dias, uma jornada de um viajante a pé. Se ele fosse a cavalo, podia diminuir para cerca de 20 a 22 dias. Então, trazia já um desafio a Jonas. Profetizar em Nínive exigia 800 quilômetros de caminhada, ou de cavalgada. Era difícil, traria dificuldades para ele. Um segundo problema que esse chamado exigia de Jonas era a questão do perigo. Deus não aliviou não, já disse logo a ele: vai até a cidade de Nínive, porque a sua maldade chegou até a mim. Olha, irmãos, o mundo é mau, a gente vê maldade o tempo todo, mas para Deus dizer que a maldade de uma cidade chegou até ele, é porque o negócio não era pouco, né? A situação era muito terrível, então isso envolvia perigo. Além disso, nós sabemos, pelos livros de história e pelos estudos históricos, que a Assíria foi um império muito grande que existiu no mundo antigo, no período de Jonas, e era um império cruel. Os exércitos assírios, quando invadiam um reino distante, eles assassinavam os homens, cortavam a cabeça, e eles foram que começaram com as mortes por empalação. O que é empalar? Eles colocavam uma estaca e empalavam o cara de cima a baixo naquela estaca e deixava na cidade ali, para que as outras pessoas vissem e temessem. Era um povo cruel. Jonas estava sendo chamado para um lugar perigoso, violento, cruel, e uma cidade marcada pela feitiçaria. Havia muitos rituais de feitiçaria ali, então era perigoso para ele, que era um profeta de Israel, que era o atual inimigo do Império Assírio. Era uma missão perigosa, outro desafio que Jonas tem que enfrentar. E em terceiro lugar, irmãos, ele tem um problema com o desconforto que essa missão iria trazer para ele, por causa do seu nacionalismo. Jonas era hebreu, israelita. Israel era inimigo da Assíria. Jonas queria o quê? Que a Síria se acabasse. E Deus disse que profetizasse para a Síria, porque ia destruir a Síria. E Jonas depois revela, no capítulo 4 e o versículo 2 do livro, o motivo porque ele não quis ir para a Síria. Ele disse a Deus: Senhor, eu sabia que se eu fosse lá e pregasse, e o povo se arrependesse, o Senhor tem um coração mole, ia perdoar o povo, e tudo ia ficar do jeito que está. E o que ele queria era que Deus destruísse mesmo aquele povo. Por isso que ele fugiu. Porque ele pensou, o nacionalismo dele levou ele a pensar: é melhor eu nem ir lá, para que ele se ferre mesmo, para que Deus destrua aquele povo. Então, Jonas estava sendo exposto a uma situação desconfortável. Quando Deus disse: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, Deus estava dizendo a ele: se apresse, eu tenho uma mensagem urgente para aquele povo. E aqui, irmãos, nos traz à memória essas dificuldades que Jonas vai ter que enfrentar nessa segunda missão dele.
é que quem não gosta de ser instrumento de Deus para coisas boas? Observe, quando Jonas foi chamado para profetizar coisas boas, ele esteve pronto. Todos queremos ser inspirados por Deus para falar de bênçãos, prosperidades, trazer uma mensagem de conforto, abençoar a vida de alguém. No entanto, quando seguir a vontade de Deus exige dificuldades, desconfortos e problemas, que é o que vai acontecer, surgirão momentos na nossa vida em que fazer a vontade de Deus vai ser difícil. Vai colocar a gente, como colocou Jonas, em situações difíceis, desagradáveis, desafiadoras. É importante obedecer a Deus. É sempre importante a gente obedecer ao Senhor naquilo que Ele nos manda e na vocação para a qual Ele nos chamou. Mas nem sempre é fácil, irmãos. Não estava sendo fácil para Jonas, porque iria trazer dificuldades para eles. E nós enganamos a nós mesmos quando achamos que andar com Jesus vai ser sempre fácil, todos os problemas da vida vão sumir e vai estar tudo resolvido. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Jesus prometeu. Precisamos ter a consciência de que para ser um discípulo de Jesus, às vezes vai implicar estar disposto para enfrentar desafios, dificuldades e fazer sacrifícios também. Isso estava sendo exigido de Jonas e vai exigir de você e vai exigir de mim em algum momento da nossa vida. Andar com Jesus, irmãos, nem sempre é fácil. Haverão momentos que vai ser fácil, mas tem outros momentos na vida que vai ser difícil, e vai ser difícil demais. E a gente precisa ter essa consciência. A primeira grande lição é que ser chamado por Deus é bom profetizar bênção, é bom fazer coisas boas para Deus, mas nem sempre será fácil. Partindo adiante no nosso texto, o versículo 3 diz que Jonas se levantou, Deus disse, levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, e foi para Tarsis. E a segunda grande lição que eu aprendo nesse texto, é que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, quando ela não acontece do nosso jeito, a nossa tendência é se afastar de Deus, é fugir do Senhor. Quando a Bíblia diz aqui, e ele fugiu da presença do Senhor, esse fugir da presença tem o sentido de se afastar, ir para longe. O texto quer dizer que Jonas foi para se colocou em uma situação de distância para o Senhor. Enquanto os planos de Deus estavam de acordo com os planos de Jonas, que era profetizar bênção para o seu povo, prezar pelo crescimento da sua nação e essas coisas, Jonas não teve nenhuma objeção. Ele foi lá e profetizou. Claro, Senhor, claro que eu vou profetizar, claro que eu vou fazer isso. O Senhor não está mandando? Foi lá e obedeceu rápido. Mas, no momento em que a vontade de Deus contrariou os interesses pessoais de Jonas, ele decidiu se afastar de Deus, Ed. Ele foi para longe. Observe, o texto diz que Jonas fugiu para Tarsis. Irmãos, o reino do norte, onde Israel ficava, onde Jonas estava, era de um lado. Tarsis era de um lado. Nínive era de lado. Nínive para Tarsis era a região exatamente oposta. Era como se Deus estivesse dizendo para você, vá pregar na Argentina, que é vizinha do Brasil, e você vai para a China. Foi o que Jonas fez. Ele foi para o lado totalmente contrário. O que é que o autor do texto ele quer que a gente entenda aqui, irmãos? Ele quer que a gente entenda que Jonas fez quando ele tentou fugir do Senhor, ou melhor, que desobedecer a Deus é ir para o lado contrário da vontade de Deus. Foi o que Jonas fez. Ele foi para uma direção totalmente oposta à cidade de Nínive, que foi para onde Deus mandou ele. Enquanto a vontade de Deus era do agrado de Jonas, ele obedeceu. Mas quando a vontade de Deus se mostrou diferente e desafiadora, ele fez o contrário daquilo que era para ele fazer. Quantas vezes, irmãos, eu e você, a gente acaba indo para Tarsis, porque a vontade de Deus
não foi bem aquilo que eu queria para a minha vida. Eu tinha uma vontade para a minha vida, eu tinha um plano para a minha vida, e queria que fosse daquele jeito, mas então Deus teve outro plano para a minha vida, e me disse qual era o plano dele, e eu discordei. Se eu não concordo com esse plano do Senhor para a minha vida, e fui para o lado contrário daquilo que Deus queria. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quando a vontade dele está alinhada com a nossa, ficamos bem, ficamos perto do Senhor. Mas quando a vontade de Deus, ela exige obediência e sacrifício da nossa parte, nos deixa desconfortável, como deixou Jonas desconfortável, então a gente faz como ele, a gente foge, se afasta e vai para distante do Senhor. Quero perguntar para você, para onde você está indo hoje? Nessa manhã, faça uma reflexão. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para onde você está indo? Você está indo para Tarsis ou você está indo para Nínive? Nínive era onde Deus queria que Jonas estivesse, mas ele estava indo para Tarsis, que era o contrário daquilo que Deus queria. Para onde eu e para onde você estamos caminhando nessa manhã? Para onde a gente está indo? Isso, irmãos, não quer dizer que fazer atividades religiosas é estar indo para onde Deus quer que a gente vá. Tem muita gente que está cantando, que está orando, que está pregando, que está desenvolvendo atividades religiosas na igreja, mas está indo para Tarsis, não está indo para Nínive, não está fazendo essas coisas de acordo com aquilo que Deus quer que seja feito, está fazendo da sua forma. Ele sabe que a vontade de Deus é que seja feito de outra forma, mas ele está fazendo da sua forma, está indo para Tarsis do mesmo jeito, não está indo para Nínive, que é onde Deus queria que ele fosse. Quando decidimos nos afastar de Deus, os caminhos se abrem, irmãos. Quando a gente quer se afastar de Deus, tudo conspira para favorecer, tudo ajuda. Vê só, Jonas que saiu, Deus mandou ele ir para Tarsis, ele disse, não vou não, vou para mandou ele ir para Nínive, ele disse, não vou não, vou para Tarsis. Quando ele desceu ao porto de Jope, que era um lugar onde tinha as embarcações, tinha lá um navio preparado para ir para Tarsis. Ele foi, pagou a passagem, entrou e foi, e imediato, tudo favoreceu ele para se afastar da presença de Deus. Eu lembro das palavras de Billy Graham, pregador batista. Uma certa vez Billy Graham disse, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Toda vez que você pensar em desobedecer a Deus, sempre vai surgir uma oportunidade, e rápido, para você fazer isso, e o mais longe que você puder de Deus. Tomemos cuidado, irmãos, não nos enganemos. Quando desobedecemos a Deus, naturalmente a gente está se afastando dele, e isso tem consequências para a nossa vida. A gente pode estar embarcando num bote que não foi preparado por Deus, numa embarcação que não veio de Deus, pode ser uma embarcação maligna, aquilo que você chama de porta de escape, na verdade é uma embarcação maligna. A gente precisa tomar cuidado, ou obedece, ou desobedece. Essa é a segunda grande lição. Avançando no texto, irmãos, no versículo 4 ao 7, eu percebo mais uma grande lição que o autor do texto nos traz. No capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, fala sobre que o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, se levantou uma tempestade violenta naquele navio onde Jonas entrou. O pavor tomou conta de todo mundo, marinheiros experientes, pessoas que eram acostumadas com a navegação, se desesperaram da vida, começaram a fazer suas preces aos seus deuses. Mas e Jonas, irmãos? O que Jonas estava fazendo, irmão Creuza? Jonas estava dormindo, enquanto tudo estava se acabando, uma tempestade incrível, no alto mar, os marinheiros desesperados, Jonas estava lá no convés, lá dentro do barco, dormindo, e o texto diz que ele dormia profundamente, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo, e a partir disso eu percebo que a terceira grande lição desse texto, irmãos, é que o afastamento de Deus, ele produz
insensibilidade espiritual. O homem se torna insensível para as coisas que acontecem à sua volta. Surge uma grande tempestade. Enquanto esses profissionais da navegação identificaram que se tratava de algo sobrenatural, por isso que eles lançaram sortes para descobrir, fizeram lá uma votação, um jogo de sorte e azar, para descobrir quem era o culpado pelaquela tempestade. Significa que eles acharam que aquilo vinha de Deus, vinha de alguma divindade, era castigo de algum Deus. E por que eles acharam isso? Eles acharam isso, irmãos, porque eles eram experientes na navegação. Naquela época, só se navegava em tempo bom, não era feito hoje. E tempo bom, normalmente, não muda. A gente sabe que em janeiro vai ter uma chuvinha, mas normalmente é calor, aqui no Nordeste. Os navegantes ali sabiam qual era a época do ano que era boa para viajar. E de repente, do nada, surge uma tempestade pesada daquele jeito. Eles identificaram que aquilo ali era sobrenatural. Havia algo sobrenatural acontecendo. E eles entenderam. Mas Jonas, o profeta do Senhor, ele estava tão insensível espiritualmente que ele dormia profundamente e não estava prestando atenção no que estava acontecendo à sua volta. O afastamento de Deus produz insensibilidade. E há algumas ironias aqui, irmãos, nesse texto. O autor nos mostra algumas ironias. A primeira delas, o afastamento de Jonas deixou ele insensível para perceber os acontecimentos da sua volta. Ele dormia enquanto estava numa situação de perigo. Às vezes a gente está dormindo, Ed. O perigo está rondando o nosso redor. A gente escolheu, tomou uma decisão que sabe que era errada. Aquela decisão fez a gente se afastar de Deus um pouco. E aí começa a surgir um perigo ao nosso redor. Todo mundo está vendo que aquilo vai dar problema. Todo mundo está vendo que aquilo vai ser problemático. Mas eu estou dormindo. A gente está dormindo e não percebe. Sabe por que não percebe? Porque está longe de Deus. Está afastado de Deus. Se você se afasta de Deus, você não percebe aquilo que está acontecendo à sua volta. As influências da espiritualidade na nossa volta. A segunda ironia que o autor do texto ele deixa para a gente é que os descrentes estavam chamando um crente para orar. Jonas estava lá dormindo, todo mundo estava orando menos ele. E os caras chegaram lá e disseram: meu irmão, acorda, ora aí ao teu Deus, talvez ele livre a gente. Que ironia, irmãos, o crente ser chamado para orar. Quem deveria orar todo tempo era o crente. A Bíblia diz: orando em todo tempo, orai sem cessar. Diante de uma tempestade da vida, todo mundo estava orando, menos o crente. Talvez seja momento da gente despertar um pouco mais para a oração. Quem sabe essa tempestade que está acontecendo na sua vida não é somente para que você se aproxime de Deus em oração. Adiantar um pouco, irmãos, por causa do horário. Mais uma lição que aprendemos nesse texto. A terceira lição é que o afastamento de Deus produz insensibilidade. E a quarta grande lição, para a gente encerrar, nós aprendemos nesse texto, Ed, Pastor Joseph, tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Observe, vamos ler alguns versículos. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus controla os ventos. Versículo 7. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Deus controla os eventos. Até o lançar de sorte estava debaixo do controle de Deus e ele apontou para Jonas. Versículo 14. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Deus é reconhecido pelos pagãos como soberano no controle de todas as coisas. Fizeste o que estava no teu agrado. Versículo 16. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Deus conduz esses marinheiros à fé. Deus levou eles, através de todos esses eventos, a se converterem e a crer no Senhor. Versículo 17, finaliza dizendo: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Deus dá ordem ao grande peixe. Ora, Deus ordenou ao vento,
ordenou ao mar que parasse, ordenou ao grande peixe, ordenou aos marinheiros. Tudo isso nos mostra que Deus está no controle de todos os eventos. Esses versículos nos mostram que a mensagem central desse texto é que a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Eu vou desobedecer, a vontade dele vai prevalecer mesmo assim. Quando desobedecemos e nos afastamos dele, ainda assim a vontade dele vai prevalecer, porque ele é Deus, ele é soberano. Os eventos vão serem criados para satisfazer aquilo que ele quer. Observe, irmãos, tudo conspirou para que o profeta voltasse para o lugar certo. Ele pegou uma embarcação, tempestade na embarcação. Ele foi dormir e se esconder lá, os caras acharam ele e chamaram ele para orar. Vai orar. Ele falou, não, quero orar não orou. Deus pegou lá e vamos lançar sorte aqui para saber quem é o culpado por isso. A sorte apontou para ele. Todo momento Deus está trabalhando para que ele recupere a consciência e volte da sua loucura. E Jonas ainda insistiu porque ele era teimoso. Ele sabia, irmãos, ele sabia que se ele orasse, Deus parava na hora aquela tempestade, que o problema era ele. E ele diz, se vocês me lançar no mar, tudo se acalma. Porque ele sabia que Deus só queria tratar com ele ali. O problema ali daquela situação era ele. Era só ele pedir perdão, mas ele era teimoso. Ele estava disposto a morrer, ser jogado no mar e morrer. Mas não queria ir lá cumprir aquilo que Deus queria, porque desafiava ele e não era aquilo que ele queria para a vida dele. Quantas vezes, irmãos, a gente está no meio de uma tempestade insistindo, teimando em desobedecer a Deus, uma teimosia tão grande, porque a gente não quer reconhecer, a gente não quer se dobrar e orar e dizer, está certo, Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado, eu peguei o caminho errado, me perdoe. Às vezes é só isso que falta e a gente não quer reconhecer porque é teimoso. Passou por todas essas coisas, mas Deus está conspirando para levar Jonas ao arrependimento. A tempestade não deu. Todos esses eventos não levaram Jonas para o arrependimento. Ele disse, eu estou disposto a morrer, pode me jogar no mar. Jogaram Jonas no mar. Quando ele caiu no mar, Deus disse, você não vai morrer não. Jogou um peixe lá e peixe, puf, engoliu ele. Você não vai morrer, você vai se arrepender. Veja só, o peixe não foi para matar Jonas não, ele já ia morrer se ele caísse no mar. O peixe foi para salvar ele. Era Deus dizendo a ele, você não vai não, meu filho, você vai se arrepender, você vai voltar para o lugar onde era para você estar, que era no centro da minha vontade. E o peixe vai lá e bota Jonas no lugar. Antes disso, quando ele estava no ventre do peixe, aí começa o capítulo 2 de Jonas, ele dizendo, está certo, Senhor, eu reconheço, me perdoe, reconheço que a salvação vem do Senhor, a salvação vem de Ti, o Senhor é Deus soberano, e eu estou dentro dos Teus propósitos. E ali Jonas se arrepende, mas precisou tempestades, lançado de sortes, ser jogado no mar e ser engolido por um peixe, para ele chegar no centro da vontade de Deus. O que é que está faltando, irmãos? Para mim e para você. Para Jonas, precisou ser engolido por um peixe. Para você, o que é que falta para você voltar a se aproximar de Deus? Talvez você se afastou um pouco, mas o que é que falta para você voltar para o lugar onde Deus queria que você estivesse? Quero concluir, irmãos, dizendo que nesse texto nós aprendemos sobre obediência, arrependimento e despertamento. Aprendemos que uma das maiores loucuras na vida do homem é fugir de Deus, é se afastar de Deus. Não tem para onde ele ir, não. Para onde ele for, Deus está lá. O salmista disse, se eu for para o fundo do mar, tu estás lá. Se eu for até o céu, tu estás lá. Se eu for para debaixo do oceano, para o lugar mais distante, o Senhor também está lá. Aonde quer que a gente vá, a vontade de Deus nos acompanha. E a vontade de Deus prevalece. O nosso arrependimento, irmãos, acontece quando entendemos que a sua vontade, mesmo quando é diferente da nossa, ela é perfeita, boa e agradável. Quero encerrar nessa manhã convidando você a curvar a cabeça e fazer uma oração comigo. Ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus, te
Te agradecemos, Senhor, por essa manhã mais uma vez. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de entendermos um pouco da história desse homem, Jonas, que reflete a nossa vida, Senhor, em alguns momentos. Quantas vezes estive distante do Senhor, distante daquilo que o Senhor queria para a minha vida, resisti à Tua vontade, mas nessa manhã estamos aqui dizendo ao Senhor, a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e ansiamos por ela na nossa vida. Nos conduz, Senhor, ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que mensagem maravilhosa. Que Deus esteja